Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Feliz sábado para todos. Que o Eterno nos abençoe nesse dia e que ministre a sua misericórdia e sua graça sobre cada um de nós. Você está na live da família Uma Semente para as Nações. Que você possa ser abençoado por essa ministração que vai ser liberada aqui sobre a sua vida. Que você esteja também compartilhando, né, nas suas redes sociais, divulgando o que vai ser dito aqui. Jesus disse que o que vocês ouvem ao pé dos ouvidos, anunciem sobre os telhados. Então, se for edificante para a sua vida também, que você edifique outros com essa palavra. Amém? Que a gente esteja sendo instrumentos do Senhor aqui para alcançar outras vidas, nortear outras vidas também. Vamos estar falando nessa noite sobre galardão, né? Sobre fidelidade, sobre perseverança e sobre galardão. Tratando um pouco sobre salvação também, o que é galardão, o que é salvação. Precisamos nos nortear, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, né? Do Messias Jesus. Nós precisamos crescer. Eu sempre digo que nós não podemos ser anãs espirituais. Amém? Um anão é uma pessoa que tem idade, né? Um ser humano que tem idade de um adulto, porém a sua estatura é de criança. Nós precisamos crescer. Por que, Marcelo? Porque a palavra nos libera um código poderoso, Paulo em Romanos nos libera um código poderoso, declarando que os filhos, mesmo sendo herdeiros de tudo, enquanto são meninos, não desfrutam de nada. É necessário crescer para que eles desfrutem do seu galardão, da sua herança. Né? Ou seja, eu aprendi um código, né, que os filhos não prosperam, somente adultos prosperam, crianças não prosperam. Então nós precisamos crescer na fé, na graça e no conhecimento do Messias Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então quanto mais dele nós temos, menos de nós temos e mais do eterno nós temos em nós, tanto a sua revelação quanto o seu caráter. Ele vai nos transformando a sua imagem e semelhança. Então nós vamos falar um pouco nessa noite sobre galardão. Então que você esteja crescendo. Amém? Que você esteja crescendo. Eu meditando no texto de Coríntios, eu estremeço quando eu leio Paulo declarando que aos Coríntios ali, falando assim, eu quis vos dar alimento sólido, mas não pude, tive que dar leite a vocês, porque vocês não estavam prontos para desfrutar do alimento sólido. E o que me traz impacto nisso? O que traz impacto é que a carta aos Coríntios, meu irmão, é uma das cartas mais poderosas que tem do apóstolo Paulo, uma das, né? Sabemos que são 3 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, mas apenas 2 cartas nós temos nas mãos. Na verdade, a segunda carta aos Coríntios seria a terceira, a primeira carta aos Coríntios seria a segunda, e a primeira carta nós perdemos. Missionária Jaqueline, boa noite. O Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, o ministério de vocês também. Um abraço do pastor. A carta aos Coríntios é a carta onde Paulo vai revelar o arrebatamento, né? Ninguém, com exceção de Paulo, falou sobre arrebatamento. A única ideia que o povo tinha, né, o povo hebreu, né, o povo da aliança tinha sobre arrebatamento era sobre Elias, né? E Enoque, embora Elias e Enoque na nossa tradução esteja arrebatamento, na verdade eles foram transladados. E é uma diferença muito grande entre arrebatamento e transladação, né? Enoque e Elias foram transladados. E qual a diferença de uma forma bem simples aqui? Vocês que vão chegando aí, se vocês puderem compartilhar essa live também nas suas redes sociais, amém? Que Cristo seja glorificado aqui nessa noite. Eu tenho algo para liberar sobre a vida de vocês aqui e que a unção dele me ajude nisso. A transladação de Enoque e de Elias não lhe deram um corpo glorificado, eles continuam com um corpo mortal, embora não experimentaram a morte no corpo, eles continuam com o corpo mortal. E o arrebatamento que Paulo nos ensina é um arrebatamento que vai nos dar o corpo glorificado. Por isso que é necessário que o arrebatamento aconteça. Entre outras coisas, vamos falar sobre galardão, então nós vamos falar um pouco sobre arrebatamento aqui também. Então, assim, um dos porquês do arrebatamento é recebermos um corpo glorificado. Né? Paulo diz que o que é mortal, se referindo ao nosso corpo, é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade. E o que é corruptível, que é esse corpo, essa matéria, também se reviste da incorruptibilidade. Então, o que é mortal? Quando o que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu agrilhão? O agrilhão da morte
e do inferno é o pecado. Então Paulo revela o arrebatamento. Ninguém, com exceção de Paulo, tinha noção, conhecimento, revelação do arrebatamento. Ele revela na carta aos Coríntios. Ele diz assim no capítulo 15, né? Eis que vos digo um mistério. Paulo ali ensina o que é a ceia do Senhor, que a ceia de Cristo, agora a ceia da igreja, não é mais uma ceia pascual, né? A Páscoa, o ritual pascual, ele é até Jesus. Dona Terezinha, que o Eterno abençoe a vida da senhora, um beijo no coração. Jesus ali na mesa, ali ele libera duas coisas poderosas que estão ainda meio que implícitas, não explícitas. Ele diz assim, fazei isto em memória de mim. Né? Ele toma o pão, parte o pão, e tendo partido o pão, ele dá graça, ele diz, fazei isto em memória de mim. Isto por quê? Porque Jesus está falando assim, a partir dessa ceia, não haverá mais cordeiro, não haverá mais ervas amargas, enfim, não haverá mais o ritual da Páscoa. A ceia instituída para a igreja é essa ceia que é o pão e depois o cálice. Né? Então Paulo revela o que é o corpo de Cristo. Agora o corpo de Cristo agora não é um pão físico, literalmente falando ali. Um dia nós vamos falar sobre a ceia, para que o misticismo caia por terra e você entenda o que é ceia, porque Paulo diz que se você e eu não compreendermos o que é a ceia, nós dormimos, ou muitos experimentam a morte, ou há muitos fracos na fé por não discernir o corpo de Cristo. Então se você não conseguir discernir o corpo de Cristo, se você entender que o corpo de Cristo é um pedaço de pão consagrado, você vai ter doenças, enfermidades, enfim. Vocês que vão chegando aí, sejam abençoados em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Paulo também revela ali a ceia, Paulo revela o arrebatamento, Paulo revela o processo da santificação. É poderosa a carta aos Coríntios, porque na carta aos Coríntios, no começo, Paulo diz que Jesus, né, o noivo, ele é poderoso para apresentar aquela igreja totalmente bagunçada, carnal, no grande dia incorruptível. Isso é glorificação. Paulo revela isso também na carta aos Coríntios. Paulo revela um código poderoso aqui que muitos desconhecem, onde a igreja, ou de uma certa forma, não falam muito, que é o seguinte: o que vai nos fazer entrar nos céus, meus irmãos, é a glorificação, não a santificação. Entenda isso, nós vamos falar sobre santificação nessa noite. Mas o que vai nos fazer entrar nas moradas celestiais é a glorificação, porque carne e sangue não herdam a vida eterna. O que é carne e sangue não herdam o reino do eterno, somente os espíritos herdam o reino dos céus. Então a glorificação é que vai nos dar o reino dos céus, não a santificação. Mas vamos falar sobre santificação aqui. Paulo revela isso também, revela o plano da santificação e a conclusão disso, que ainda que estejamos vivendo com muitos pecados ainda, Jesus é poderoso para nos aperfeiçoar até o grande dia. Ele também nos revela isso. Em suma, Paulo ele diz que tudo isso, ele fala sobre todos esses assuntos na sua carta aos Coríntios, mas o que me estremece é o seguinte: quando Paulo fala tudo isso que eu falei para vocês aqui, Paulo diz assim, Paulo fala sobre os dons, Paulo fala que o amor não é um dom, o amor é um fruto, que o fruto vai pesar mais do que o dom. E quando Paulo finaliza essa carta, ele diz assim, no começo da carta ele diz assim, porém, isso é leite. Olha que coisa poderosa. Paulo, a palavra diz em Hebreus que ele quer nos falar, o Eterno quer nos comunicar coisas inefáveis, coisas grandiosas que não subiu ao coração do homem ainda, visto que o Espírito do Eterno agora está em nós, ele quer nos revelar essas coisas, mas enquanto não crescemos, enquanto somos meninos no entendimento, no conhecimento, nós não desfrutamos dessas coisas. O Eterno, ele não, meu irmão, de maneira nenhuma ele há de confiar novamente a herança enquanto você não crescer. Quando ele libera a parábola do filho pródigo, né, o nosso pastor Paulo Sérgio, ele ministrou na quarta-feira falando um pouco sobre isso. É indicação, o Eterno está revelando por intermédio dessa palavra, Jesus está revelando por intermédio dessa palavra o seguinte: é por isso que o Eterno não libera os seus tesouros espirituais na mão de imaturo. A palavra pródigo, né? A parábola do filho pródigo, a palavra pródigo significa esbanjador. Então é a parábola do filho esbanjador. Então Jesus está liberando ali para todos aqueles que ouviram e hoje leem essa palavra. Entenderam porque o Eterno não libera coisas espirituais, coisas grandiosas na mão de imaturos, de esbanjadores, porque eles iriam esbanjar essas coisas, então ele não confia. Então na carta de Coríntios, Paulo revela que tudo aquilo que está na carta aos Coríntios e para nós hoje é leite. Misericórdia, Eterno, porque se aquilo é leite e para a gente já é profundo, o que será alimento sólido, segundo a palavra? Então nós vamos falar um pouco sobre galardão nessa noite, sobre glorificação. E eu quero, com todo temor e reverência aqui na presença do Senhor, gerar esperança no seu coração, revelar a palavra que está
em galardão, revelar para você o galardão do Senhor, gerar esperança no seu coração também, e te declarar, liberar esse código sobre a sua vida, que vale a pena ser humilhado, que vale a pena permanecer fiel, ainda que as circunstâncias, as coisas dizem que não vale a pena permanecer fiel. Vamos começar aqui na carta, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós temos aqui a comissão do reino do eterno, né? David, seja bem-vindo também. A comissão do reino, as bem-aventuranças. Bendito seja Jesus. Nesse dia, ao acordar, eu tive a notícia que nosso irmão Lázaro, né, partiu para a glória, né? Ele já foi se encontrar com o Senhor, está no paraíso, né? Ele está no paraíso ali, desfrutando das benéficas dos salvos ali. E assim, me entristeceu muito porque a igreja perde muito, né? Com a ausência desse homem na terra, a igreja perde muito. Era um homem do eterno, um homem íntegro, né? Que nos ensinava integridade e nos alegrava com suas canções, né? Então que sua família seja consolada pelo Espírito do Eterno Consolador, porque só ele pode consolar. Então eu fiquei muito triste por isso, porque foi uma perda muito grande para a igreja. Espero em nome de Jesus que outros Lázaros se levantem na face da terra, irmãos, porque a geração do temor está partindo. A geração da reverência está partindo. A geração dos homens do Eterno está partindo. Ainda existem muitos homens do Eterno pairando, andando sobre a face da terra nessa hora que eu comunico a vocês. Mas são poucos. E o Eterno está levando eles. Jesus disse que quando ele voltar, e quando o Filho do Homem voltar porventura, encontrará fé na terra. Então ele tem levado os seus. Então que o Senhor nos ajude. E que ele seja glorificado pela vida de Lázaro, né, que foi um homem que nos abençoou muito. Diógenes, seja bem-vindo também. Gostei do novo estilo. Mateus capítulo 5 diz assim, Mateus nos revela isso. A partir do verso 2 até o verso 12. Ele diz assim, Jesus abrindo a boca os ensinava dizendo, ensinava os seus discípulos, né, uma grande multidão de discípulos. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão o eterno. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos do Eterno. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Preste atenção, perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo tipo de mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no reino dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bendito seja Jesus para todo sempre. Você esteja compartilhando essa live também nas suas redes sociais. E vamos divulgar essa boa nova aqui. Vamos tocar essa trombeta aqui, para a glória do Senhor. Eu também, aproveitando rapidamente, eu tenho um canal no YouTube intitulado Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva. Se você tiver o desejo de conhecer algo mais acerca do ministério, né, que você esteja se inscrevendo lá. Ou vai lá, veja um vídeo, se você foi edificado, que você esteja se inscrevendo lá. E me ajudando também a compartilhar esse canal. Então aqui nós temos a comissão do reino. Bendito seja Jesus. Você que vai chegando aí, perdão por não poder ler os seus comentários, mas que você esteja deixando um comentário aí para mim depois estar orando pela sua vida também. Eu sempre oro pelas vidas que vão entrando na live. Dona Tânia, Josi, né, Cláudia, sejam bem-vindos. Então aqui nós temos a comissão do reino do eterno. Você precisa entender um código que Jesus libera aqui. Quando ele chega no verso 10, ele diz assim, verso 12, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então preste atenção aqui, isso é um código poderoso. Você precisa compreender, nós precisamos compreender com a mente de Cristo,
Amém? Nós temos a mente de Cristo, foi nos dado a mente de Cristo. Então nós precisamos entender como se desdobra a vida, como se desdobra a história da raça humana. A história da raça humana, a partir de Adão, se desdobra em duas partes. Você precisa compreender isso. Se desdobra em duas partes. É como se a vida fosse uma moeda, e toda moeda tem duas faces, né? Então a primeira face dessa moeda, o primeiro lado dessa moeda é a vida agora, é a vida presente. A palavra chama isso de mundo já, e a segunda parte de um mundo vindouro, da vida vindoura, do mundo que há de se manifestar. Então a primeira parte, Jesus diz aqui, que a primeira parte, olha só como Jesus descreve a primeira parte, como seria a nossa peregrinação aqui na terra. Estou falando para discípulos, estou falando para talmidins do Messias. Amém? Se você não é um talmidim, se você não é um discípulo, você terá a chance de fazer isso nessa noite. Confessando com seu coração, crendo no seu coração e confessando com a sua boca que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho do Eterno. Se crede no teu coração e crer com a sua boca que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho do Eterno, tu serás salvo. Isso é salvação. Vamos falar sobre salvação e galardão. Então olha só como é a peregrinação dos filhos do Eterno aqui na terra. A partir do momento que você nasce para o reino da luz, que você é regenerado, nasce para o reino da luz, essa será a sua peregrinação. Olha só, bem-aventurado, verso 3. Bem-aventurados pobres em espírito. É a primeira parte. Vida vindoura, galardão. Pois deles é o reino dos céus, galardão. Primeira parte, bem-aventurados que choram. Porque... Bem-aventurados que choram. Primeira parte. Segunda parte. Porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Porque, segunda parte, porque herdarão a terra. Enfim, então Jesus vai trabalhando essa dinâmica aqui. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa felizes espiritualmente. Plenos espiritualmente. Por quê? Ainda que a nossa carne, né, quando o arrebatamento acontecer, o espírito voltará para esse corpo, visto que esse corpo precisa ser glorificado, receber um corpo incorruptível, mas é o meu encontro comigo mesmo. Mas a primeira parte da nossa peregrinação, Jesus falou assim: eis que vos envio como ovelha em meio a lobos. Nós somos levados, Paulo diz, nós somos considerados como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Amém? Essa é a primeira parte. Então a primeira parte é bem-aventurado, felizes no espírito. Segunda parte, o galardão deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente trabalha essa dinâmica aqui, que nós seremos humilhados sim, por causa de Cristo. Verso 12. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Preste atenção então, que toda perseguição, toda humilhação que for por causa de Cristo, essa terá galardão. Essa terá recompensa. Toda perseguição que for por causa de Cristo, todo trabalho, toda obra que for por causa de Cristo, essa terá galardão. Vamos em Apocalipse capítulo 11. Então eu quero que você guarde isso daqui. Amém? As bem-aventuranças é a comissão do reino. Nós precisamos entender o que é reino segundo a palavra. O que é o reino dos céus. Amém? O reino dos céus não é os céus. Amém? O reino dos céus é uma coisa, os céus é uma outra coisa. Nossa realidade no reino dos céus é uma coisa, nossa realidade no céu é outra coisa. Preste atenção. É o reino dos céus. Amém? É a extensão do reino, não a extensão dos céus, não os céus. Então em Apocalipse capítulo 15, olha que o Senhor Jesus nos revela aqui. Capítulo 15, capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, diz o Messias, e trago comigo o galardão que tenho para preparar. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo vem, diz o Messias, e comigo está o meu galardão. E eu hei de dar o galardão para premiar. O galardão é uma recompensa segundo as suas obras. E aí o texto nos deixa uma pergunta com base em Mateus 5. Qual pergunta é essa, Marcelo? Nós somos salvos por obras? Porque Jesus diz que a recompensa é para aqueles que fizerem obras de justiça, obra em amor, não importa. Obras, amém? Obras de pessoas que foram regeneradas, porque todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que foram justificados, todos aqueles que nasceram de novo, as suas obras são justificadas pelo sangue de Jesus.
Amém? Toda a nossa obra ela é justificada pelo sangue de Jesus. Por isso que o Eterno aceita nossas obras, porque elas são obras justificadas. Amém? Elas não são justas em si mesmas, elas são justificadas pelo sangue de Jesus. Então preste atenção aqui. Por que eu disse, eu liberei primeiro código aqui nas bem-aventuranças e depois eu fui lá para Apocalipse e falei sobre o galardão? Porque em Mateus 5 nos revela ali a comissão do reino. Então olha o tipo de pessoa que vai herdar o reino. Preste atenção nisso. O tipo de pessoa que vai herdar o reino são os bem-aventurados. Bendito seja Jesus. Somente os bem-aventurados vão herdar o reino dos céus. E por que esses vão herdar o reino dos céus e por que eles são bem-aventurados? O texto diz por que eles são bem-aventurados. Eles são bem-aventurados por quê? Olha só, por que eles são bem-aventurados? Porque são pobres de espírito, por isso que eles são bem-aventurados. Eles não são bem-aventurados por ser pobres de espírito, eles são pobres de espírito, por isso que são bem-aventurados. Então é a comissão da igreja. No reino dos céus, não no céu. No reino dos céus só entrará ou só terá galardão aqueles que for bem-aventurados. Jesus disse assim, eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão. Mas o meu galardão é só para aqueles fiéis. Samanta, o Eterno te abençoe. O meu galardão são para aqueles que fizeram obras de justiça, obra em amor. Esse é o galardão. Perdão, eu vou galardoar, todos aqueles que fizeram obras em mim. Então, em Mateus, ele diz assim, somente os bem-aventurados vão herdar o reino. Mas espera aí, olha essa coisa poderosa. Se é o sangue de Jesus que nos salva, se a salvação vem por intermédio do sangue, como as obras nos darão acesso ao reino? É isso que eu quero que você entenda. Porque reino é uma coisa, céu é uma outra coisa. Bendito seja Jesus. Eu vou falar algumas coisas aqui nessa noite, vou tentar correr, talvez vai trazer escândalo para você. Amém? Mas como eu disse aqui no começo, aqui eu quero liberar aqui alimento sólido, não leite para vocês. Bendito seja Jesus. Eu preciso crescer em Cristo. Eu quero crescer em Cristo, irmão. Como o amado Paulo diz, eu quero ser achado em Cristo. Eu necessito ser achado em Cristo. Eu espero que você tenha o mesmo desejo de ser achado em Cristo. O que é ser achado em Cristo, Marcelo? É quando você e ele se tornam um ser só. Rosana, bem-aventurado seja o Senhor. Seja vocês que me ouvem nessa noite. Rosana, um beijo. Que Eterno abençoe a sua vida. Que vocês sejam também achados em Cristo, irmãos. Quando vocês olharem para vocês mesmos, que vocês vejam Cristo. Quando vocês olharem para o espelho, que vocês vejam Cristo. Que vocês sejam achados em Cristo. Que as suas obras sejam achadas em Cristo. Que as vossas ações sejam achadas em Cristo. Achada em Cristo seja similar, igual, semelhante às obras de Cristo. Que vocês sejam um tipo de Cristo. Que vocês sejam um pequeno Cristo, que eu seja um pequeno Cristo. A palavra cristãos, que todos nós falamos que somos, a palavra cristão significa pequenos Cristos, que nós sejamos Cristos, pequenos Cristos. Laurinha, um beijo, conseguiu, que o Eterno abençoe a sua vida. Então o que é reino dos céus e o que é céu? Céu é uma coisa, reino dos céus é outra. Para você entrar no céu é necessário duas coisas. Em primeiro lugar, crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Filho do Eterno. Mas o que vai te dar recompensa é as suas obras. Nós poderíamos dizer assim que a salvação foi um meio que o Eterno criou para que você desfrutasse de toda a herança dos santos na glória. Então salvação não é a porta de saída, salvação é a porta de entrada. Você só pode desfrutar dos dons, você só pode fluir nos dons, você só pode frutificar, gerar fruto se você nasceu de novo, se você é um ser salvo. Salvação não é um estado final. Salvação é um princípio, é um estado do começo. Assim que você confessa ao Senhor, Paulo diz que imediatamente você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então por isso você pode frutificar, por isso você pode amar, por isso que você pode cumprir a justiça do Senhor, por isso que você pode desfrutar de frutos, somente se você nasceu de novo. Então a salvação não é o final, entenda isso, embora a conclusão da salvação é o arrebatamento, quando receberemos o corpo glorificado, nós somos salvos a partir do momento que o Senhor nos regenera, irmãos. Bendito seja Jesus. A partir do momento que você recebe o Espírito do Eterno em você, você nasceu de novo, você se torna um salvo. Paulo diz que o Espírito do Eterno é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa salvação, é o Espírito em você. Aí Paulo diz, né? Se é que o Espírito habita em mim. Amém? Que você esteja compartilhando, me ajudando a divulgar essa live também aqui. Em nome de Jesus. Então preste atenção,
Recapitulando, então salvação é a porta de entrada, foi um meio que o Senhor criou para que você desfrutasse de toda a herança dos santos na glória, e desfrutasse também das obras dos santos, que Paulo diz em Efésios, ou Colossenses, agora não sei, que já nos foi preparadas antes da fundação do mundo, antes de nascermos, as obras já estavam preparadas. Então, os céus é uma coisa, a realidade dos céus é uma coisa e o reino dos céus é uma outra coisa. Então, o que é céu? O céu, eu creio, segundo, com base na palavra, eu creio que nós vamos conhecer o céu durante 7 anos. Durante 7 anos nós vamos saber o que é o céu. Mas o reino dos céus é o que nós chamamos de reino milenar. É quando Jesus vem com a sua igreja, com os remidos, né, com o corpo glorificado, estabelece o reino tão esperado pelos judeus na face da terra e reina durante 1000 anos. E nesse reino, só vai governar com Jesus os bem-aventurados. Preste atenção, quando Paulo diz, olha essa coisa poderosa, olha que código poderoso. Não sei se você já leu isso, já compreendeu isso. Quando Paulo diz lá em Apocalipse, quando João diz em Apocalipse, mas Paulo também fala isso, se não me engano, em Coríntios. Quando João vai descrevendo, né, ficarão de fora, ele vai falando assim, né, os afeminados, os idólatras, ele vai descrevendo ali, né, os covardes, os tímidos, esses não herdarão o reino dos céus. E aí João diz assim, mas se o nome de alguém não está escrito no livro da vida, esse tal também não herda a vida eterna. Olha como parece uma discordância aqui, e a palavra não há, né, discordância em momento nenhum. A palavra ela se completa. É porque Paulo está falando de uma realidade e João está falando de uma outra realidade. Quando Paulo fala que os ladrões não herdarão o reino, que os homicidas não herdarão o reino, que os idólatras não herdarão o reino, que os adúlteros não herdarão o reino, o que Paulo está falando? Preste atenção, Paulo não está falando de salvação. Porque, por exemplo, nós sabemos que Dimas, né, segundo a cultura, diz que o nome daquele homem que se entregou ao Messias na cruz, né, confessou o Messias ali na cruz, o nome dele é Dimas. Nós sabemos que Dimas não terá galardão, porque Dimas não teve tempo de praticar obras. Então Dimas foi salvo, mas não terá galardão. Por quê? Porque ele não praticou obras. E o galardão é para aqueles que tiver obra, como nós lemos em Apocalipse. Você que vai chegando agora, te convido depois a voltar no começo da live e pegar isso daqui. Então no reino milenar só vai reinar os bem-aventurados. Só vai reinar com Jesus os bem-aventurados. É como se nós pudéssemos, eu admiro muito a Ana Paula Valadão, então é como se nós pegássemos o Marcelo, colocássemos um lado da balança, e a Ana Paula Valadão no outro lado da balança, e quiséssemos que Marcelo e Ana Paula Valadão na regeneração, ou no reino milenar, tivesse o mesmo tipo de galardão, tivesse a mesma posição, vamos dizer assim, de ministério. É ilógico isso. Porque a mulher tem muito mais intimidade, a Ana Paula tem muito mais intimidade com o Eterno do que eu, tem muito mais obras no reino da luz do que eu. Então preste atenção, que o galardão do Senhor é segundo as suas obras. Apocalipse 11, verso 12. Apocalipse 11, verso 12, olha o que Jesus diz. Eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão e darei a cada um segundo as suas obras. Então o galardão é para aqueles que têm obras. E as bem-aventuranças é para aqueles que têm obras. Preste atenção, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Conceição, boa noite, minha irmã, que a Eterna abençoe a sua vida, um beijo no Zé. Então, meu irmão, as bem-aventuranças faz parte da comissão do reino. No reino milenar, o que vai funcionar, nós poderíamos dizer que a constituição do reino vai ser essa daqui. Então, para você reinar no reino dos céus, para você reinar, no reino dos céus, que é o reino milenar, você precisa ser um bem-aventurado. Você precisa ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Você precisa praticar essas obras aqui, ó. Você precisa ser essas obras aqui, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, primeira parte, os que choram. Bendito seja Jesus, os que choram, né, aqueles que não aceitam a corrupção, aqueles que têm chorado, né, clamado do trono do Senhor pela corrupção, pela injustiça, né, aqueles que choram por ver tanta corrupção, enfim, por aqueles que choram, esses serão consolados. Bem-aventurados são os que choram, presente, porque serão consolados. Futuro, reino dos céus. Bem-aventurados, humildes. Só os humildes vão reinar no reino de Jesus. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Olha que código poderoso que Mateus escreve aqui. Eu já ouvi muito, né, alguns até teólogos mesmo declarando que o judeu ele tem a mentalidade de terra. Que o judeu é muito terreno, né, que eles desconhecem a realidade dos céus, que nós vamos habitar nos céus.
Então eles têm uma mentalidade muito terrena, mas na verdade não, irmãos. Os judeus têm a compreensão das Escrituras. Eles não têm a revelação que Jesus é o Messias. Mas tirando essa parte, né, que na verdade é o todo, eles têm muito mais compreensão do plano celestial do que a gente. Então, na verdade, irmãos, o justo não herdará os céus. Eu sempre falo isso, as pessoas pensam que é heresia. O justo não herdará os céus, o justo herdará a terra, porque nós fomos criados para herdar a terra. Eu falando com uma irmã, esses dias eu compartilhei com ela um código, eu declarando para ela que ela estava falando comigo, Marcelo, porque a nossa passagem aqui é muito rápida, né? A nossa morada não é aqui, nosso destino não é aqui, nosso futuro não é aqui. Eu falei, não, minha irmã, nosso futuro é aqui, embora a terra será uma terra nova, né? Uma terra regenerada onde habita a justiça. Mas eu falei para ela assim, não, minha irmã, o que tem que ser tirado da terra é o joio, não o trigo. Se você é trigo, você vai ter que herdar a terra. Se você é joio, né, você vai ter que ser arrancado e lançado no fogo, como diz Jesus. Mas se você é trigo, você tem que herdar a terra. Coisa poderosa. Jesus, quando ele libera um código poderoso, falando que no princípio de todas as coisas não era assim, Jesus está revelando que quem herda os céus são os anjos. Momento nenhum, no plano, o Senhor nunca falhou. Amém? Quem falhou foi Adão e Eva. O Eterno nunca falhou, tudo faz parte do plano divino. Porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não foi morto depois do pecado de Adão. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. A materialização desse plano, sim, aconteceu, né, cerca de quase 5 mil anos. Né? Nós cremos que a Terra tem 6 mil anos, quase 7 mil anos, depois de Adão. Mas o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então preste atenção, o Senhor não nos criou para habitar nos céus, o Senhor nos criou para habitar na terra. Bendito seja Jesus. E é essa terra que ele vai trazer novamente. Não, na verdade, refazer. Amém? Dessa terra aqui ele vai refazer. Não como Gênesis, né? A palavra usada em Apocalipse ali para um novo céu e nova terra, eis que faço nova céu e terra, não é a mesma expressão em hebraico, que é fazer novo do nada. É fazer novo do que já tem. Amém? Então essa terra será destruída de acordo com Pedro, e depois será refeita com a mesma terra. Então nós recebemos um corpo glorificado, olha que coisa poderosa. E isso é galardão. Corpo glorificado é galardão. Nós recebemos um corpo glorificado para quê? Para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, nem a morte. O corpo não experimenta a morte e nem a corrupção. Mas Jesus com o corpo glorificado, Paulo revela uma palavra assim, Paulo diz assim que o reino dos céus não é comida e nem bebida. Claro que não é uma definição de Paulo, porque não tem como definir o reino. Mas Paulo diz assim, o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus, ao receber esse corpo glorificado, ao receber essa primícia, né, receber esse corpo, o qual nos dará um corpo semelhante ao dele, esse faz parte do galardão também, Jesus ali comeu. Né, ele comeu peixe com mel, depois ele vai fazer Pedro pescando ali na praia, e Jesus assava um peixe. Então preste atenção, é um corpo glorificado, mas é um corpo que come. E nos céus não tem essas coisas. Então, enfim, nós fomos salvos e vamos receber obras para reinar na terra. O justo herdará a terra. Se você não é um justo, te convido, Fatinha, seja bem-vinda, te convido a aceitar o Messias nessa noite aqui. Compartilhe essa live na sua rede social também, em nome de Jesus. Amém? Vou finalizar aqui. Então preste atenção, salvação é uma coisa, recompensa, galardão é uma outra coisa. Eu vejo muita gente praticando obra, fazendo obra, pregando o evangelho, fazendo ação social, enfim, se santificando, consagrando a sua vida para ser salvo. Você nunca vai ser salvo por uma dessas obras. Por quê, Marcelo? Porque não é por obras que você faça que você será salvo. É pela obra que Jesus fez. Olha que código poderoso que Paulo revela aqui em Romanos. Paulo diz que por uma obra, Adão, o pecado entrou no mundo. E por uma outra obra, o segundo Adão, que é o Messias, Jesus, o pecado é retirado do mundo. Então preste atenção, você não teve participação nenhuma para já nascer um condenado. Bendito seja Jesus. Porque todo ser humano nasce morto, de acordo com a carta aos Efésios. Todo ser humano nasce morto em delitos e pecados. Lucas, que o Eterno te abençoe. Todo ser humano nasce morto em delitos e pecados. Efésios diz isso. Amém? Todo ser humano nasce morto em delitos e pecados. Então, você não tem culpa nenhuma, mas embora Adão nos represente, você não teve participação nenhuma na obra da condenação. E você também não tem participação nenhuma na obra da salvação, que é Jesus. Então, por uma obra que você não teve participação, você é condenado. Por uma obra que você não teve participação, você é salvo. Isso é salvação. Agora, onde entra a santificação? Por que eu tenho que me santificar?
Por que eu preciso me santificar, Marcelo? Para ser salvo? Não, irmão, porque o ímpio não pode ser santificado. Bendito seja Jesus. De acordo com a carta aos Coríntios, Paulo diz que existe, nesse momento que eu ministro essa palavra para você, 3 tipos de povos na face da terra. Preste atenção e pense aí que tipo de povo você faz parte. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que existem 3 povos na face da terra hoje. Primeiro povo, o povo judeu, é a noiva, é a esposa do pai. Segundo povo que existe na face da terra é a igreja, é a noiva do filho. E o terceiro povo, os ímpios. O ímpio é o joio, é o que será lançado no fogo. Então existem 3 povos, o judeu, a igreja e o ímpio. Então, Paulo nos revela que para você se santificar, você precisa nascer de novo. Primeiro passo, ser salvo. Se você não nasceu de novo, se você não é um salvo, não tem como se santificar. Então, eu nasço de novo, salvação. A salvação se divide em 4 etapas. Salvação se divide em salvação, regeneração, justificação e santificação. E glorificação, que é o que vai nos fazer entrar nos céus. Então, não tenho parte nenhuma na salvação, porque é o Espírito que gera em você o arrependimento. Bendito seja Jesus. Eu vejo muita gente falando assim que, eu vou curtir a vida e depois, no final da minha vida, eu entrego minha vida para Jesus e depois eu me arrependo e entrego a vida para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você pensa assim. Entenda o que eu vou te falar aqui. E deixe sua mensagem aí, se você não crê da mesma forma que eu estou expondo aqui as Escrituras, você pode questionar, amém? Com base nas Escrituras, lógico. Né? Com base nas Escrituras. Preste atenção, a salvação se divide em 4 partes. A primeira parte é salvação. Não tenho participação nenhuma, porque é o Espírito que gera em você arrependimento. Então, eu me arrepender no final da vida. Não, irmão. O que o ser humano produz é arrependimento, é uma palavra grega para metamelanoia. Então, existem 2 palavras em grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego para arrependimento. A primeira palavra é metanoia e a segunda palavra é metamelanoia. Qual é a diferença, Marcelo? A diferença do nosso português é o seguinte, que metanoia o ser humano não tem capacidade de produzir por si mesmo. Metanoia somente o Espírito Santo, Paracletos, pode gerar a metanoia. A metanoia é o arrependimento que gera transformação, que gera mudança. Você está indo para um lado e a metanoia acontece, você muda o seu rumo, o seu foco, você vai para um outro lado. Isso é metanoia. O que o ser humano produz é a palavra grega metamelanoia, que seria traduzido para o português como remorso. E você sabe disso, o remorso é aquele arrependimento que você, ao praticar algo que você tem consciência que é errado, 5, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias depois você está praticando novamente. E esse é o metamelanoia. Esse arrependimento não vale para a salvação. O arrependimento que vale para a salvação é o metanoia. Só que metanoia somente o Espírito do Eterno põe no ser humano. Isso é pesado demais. Sabe por quê? Porque Paulo revela em Efésios que estávamos mortos em delitos e pecados. Deixa eu usar aqui uma palavra, só para você entender aqui o que eu estou falando aqui. Por que Lázaro, a ressurreição de Lázaro é contada como o maior milagre que Jesus operou no seu ministério? Embora não é milagre, amém? Há categorias de milagre, há 3 categorias de milagre. Ali foi sinal. Então há 3 categorias, milagre, prodígio e sinais. São 3 categorias de milagre. Então ali foi um sinal que Jesus era o Messias. Então quando Jesus chama Lázaro para fora, ali é como se fosse a vida espiritual, novo nascimento, é exatamente como aconteceu com Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, né? E se Jesus não chama Lázaro pelo nome, Lázaro não teria saído, porque Lázaro estava morto. Então quando Jesus chama Lázaro pelo seu nome, Lázaro vem para a vida. E ele é desenrolado, porque estava todo enrolado, enfaixado ali, ele desenfaixado ali, ele sai para a vida. É exatamente esse plano da salvação de acordo com a carta aos Efésios. Bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. Se você é um salvo, você não tem mérito nenhum nisso, irmão. Você não tem mérito nenhum nisso, não tem mérito nenhum nisso. Foi ele que nos escolheu, diz ele. Ele nos amou primeiro. Então é isso que Jesus faz no mundo do Espírito. Estávamos mortos em delitos e pecados. Como pode um morto responder o plano da salvação? Não tem como um morto responder. Na verdade, um morto, você faz o que você quiser com um morto. Você pode colocar um morto em área de perigo e não vai fazer nada. Você pode xingar, humilhar um morto que não vai fazer nada, porque ele está morto. Só que todo morto, todo ser humano, ele precisa responder o plano de salvação. E como ele vai responder? Se Jesus chamá-lo. E como Jesus vai chamá-lo? Pelo Espírito dele, que para sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Mas dentro, ele só faz habitação sobre aqueles que são filhos, sobre aqueles que são adotados. Então Jesus ele nos salva. Para nos salvar, ele tem que nos ressuscitar primeiro.
Então ele nos salva. Segundo, ele nos regenera. Regeneração é quando ele nos transforma. Nós deixamos de ser criatura para sermos filhos. Nós somos adotados. Amém? Por que, Marcelo, precisamos ser adotados como filhos? Porque somente os filhos têm direito na herança. Somente os filhos têm direito no testamento. Amém? Somente o filho. A palavra testamento significa um documento legal. Somente os filhos. Então ele me salva, me regenera, me torna filho. Segundo passo, ele me justifica. Terceiro, ele me justifica. Preste atenção, Tiago diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas a palavra diz na primeira aliança que ao Eterno olhar para a terra não viu nenhum justo sequer. Olha como pode. Então parece que há contradição. O Eterno olha para a terra e não vê nenhum justo. Tiago diz que um justo pode muito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que Tiago está falando? Na verdade, irmãos, quando o Eterno olha para a terra e não vê nenhum justo, ele está falando antes do plano salvífico, antes do Calvário. Não havia nenhum justo. Os justos que você vê ali, por exemplo, como o pai de João Batista, é um justo no sentido de justo nas suas práticas, amém? Um justo no nível da terra, no nível terreno. Justos, amém? É um homem que não tinha como você acusá-lo no nível terreno, mas nunca justo perante o Eterno. Para você ser justo perante o Eterno, precisa do sangue. Amém? Então o Tiago fala assim que um justo pode muito em seus efeitos. Então você fala assim, mas eu não sou justo. Você é sim, irmão. Bendito seja Jesus. Se você nasceu de novo, você é um justo. Entenda isso, que a justiça não está nas suas obras. A justiça está na obra de Jesus. Então quando alguém olha para você e fala assim, pô, você é injusto. Não, eu sou justo. Porque o que vale é o que a palavra diz. Por isso que quando nós agimos com injustiça, quando nós usamos da injustiça, nós estamos fora de contexto. Porque nós não somos mais criatura. Nós não somos mais filhos da ira, nós somos agora justos, nós somos filhos da luz. Então não condiz mais com a sua nova natureza, por isso que o Senhor repreende. Amém? Então o terceiro passo é a justificação. Ele precisa te justificar, para que as obras que você faça agora sejam justas. Porque o plano original é o seguinte, Adão, Eva, vocês vão multiplicar a terra com justos, porque antes do pecado, Adão e Eva eram justos. Então o plano do Eterno é uma terra de pessoas justas. E agora nós somos justificados. A quarta parte é a santificação. E a santificação é para quê, Marcelo? A santificação é, de acordo com Hebreus, para você ver o Eterno. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Só que essa palavra ver o Senhor, mais uma vez, vou encerrar. Parece que entra em contradição quando o autor diz assim, que o autor Paulo, né? Ele diz que quando o Messias voltar, que todo olho o verá. O autor de Hebreus diz que sem santificação ninguém o verá. E Paulo diz que todo olho verá. Parece uma contradição, mas não é uma outra realidade. Quando o autor de Hebreus diz que sem santificação ninguém vê o Eterno, a palavra ver ali, em grego, significa vislumbrar. Amém? Sem santificação você não consegue vislumbrar os feitos do Senhor. Não é que não esteja acontecendo. Não é que o cuidado do Senhor não esteja sobre a sua vida, só que você não consegue ver. Se torna uma pessoa injusta. Uma pessoa cega para as coisas que o Eterno tem manifestado na sua vida e na face da terra. Então, sem santificação, ninguém vê o Eterno. Sem santificação, ninguém vê o Senhor agindo também. É em você e através de você. Porque para você ter autoridade, tudo isso faz parte da santificação. Se você não se santificar, se você não for santificado, se santificar não, for santificado, porque Jesus diz em João 17:13, que a santificação, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação vem pela palavra. O que é santificação? A palavra santificação significa separação. Nós somos santos, irmãos. Entenda isso. Eu morro de raiva quando as pessoas falam assim, não, eu sou pecador. Tudo bem, você pode ser um pecador. Eu não sou. Porque a minha santificação não está nas minhas obras. Amém? A santificação está na obra de Jesus. Então eu não sou mais um pecador. Bendito seja Jesus. Eu sou um justificado. Eu sou um santificado. Eu sou um filho. O Eterno não tem filhos pecadores. Então qual é a conclusão, Marcelo? Nós estamos santos que ainda pecam. Nós somos santos que ainda pode pecar. Mas não pecadores. O que é um pecador? Um pecador é aquele que vive praticando o pecado e não tem consciência do pecado. Ou tem consciência do pecado, mas permanece pecando. E isso é um pecador. Um santo, um justificado, um regenerado é aquele que pode pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Porque nós somos santos, nós somos separados para o Eterno. Marquinhos, seja bem-vindo também. Estou finalizando. Você entendeu a questão toda? Então quando alguém fala com você, assim, se você nasceu de novo, quando alguém fala para você assim, você é um pecador, você não pode aceitar isso, porque você é um santo. Amém? Nós somos santos no sentido de separados para o Senhor, nação santa, sacerdócio santo e real. Nós somos um povo santo, um povo de boas obras, nós somos santos,
Por isso que quando erramos, estamos fora de contexto. Precisamos recapitular a nossa rota e voltar para a rota. Não, é isso que Paulo fala na carta aos Coríntios. Quando vocês agem da mesma forma que um pecador, porventura vocês não são carnais, não é que existem três classes de um ímpio, um crente e um crente meia boca. Não existe isso. O que Paulo está descrevendo ali é o seguinte: todo aquele que crê no Evangelho e age contrário ao Evangelho, ele não está agindo como aquele que não crê no Evangelho, como aquele que não conhece o Evangelho. É isso que Paulo está falando. Eu vou finalizar. Então entenda isso, galardão é recompensa por suas obras. Você não tem que fazer obras para ser salvos. Segundo a palavra, você faz obras porque você é um ser salvo. É diferente. Por exemplo, a antiga aliança. Qual era a ordenança da lei? A ordenança da lei de Moisés. A lei feita, a aliança feita no Sinai, no Monte Sinai é o seguinte: você precisa perdoar para ser perdoado. Jesus revela isso em Mateus, né, na oração sacerdotal ali, a oração do Pai Nosso. E ele diz assim: Pai, perdoa-nos da mesma forma que perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que perdoamos os nossos devedores. Mas entenda uma coisa, embora o texto esteja inserido na nova aliança, não faz parte da nova aliança essa palavra. Por quê, Marcelo? Porque Jesus viveu debaixo da lei. Então Jesus ele não pode desfazer a lei, porque ele precisa cumprir a lei. A lei só vai sair de vigor, a lei só vai parar de agir sobre os filhos da luz depois que Jesus cumpriu a lei no Monte Sinai. Então, no tempo da lei, você precisa perdoar para ser perdoado. Pega isso aí no seu espírito. Pega esse código no seu espírito. Você precisa perdoar. Todo aquele que age, que está debaixo da lei, ele pensa assim: eu preciso perdoar para ser perdoado. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Mas Paulo vai nos revelar que depois da nossa nova natureza, depois da nossa nova aliança com o Eterno, não a aliança feita no Monte Sinai, não a aliança feita pelo primeiro Messias, Moisés, mas a aliança feita pelo segundo Messias, Jesus, no segundo monte, não Sinai, no Monte Calvário, não na lei escrita em tábuas de pedra, mas na lei escrita na tábua do coração. Jesus nos revela ali o seguinte, né? Paulo principalmente nos revela o seguinte: que nós não vamos perdoar mais para ser perdoado. Paulo fala assim: vocês precisam perdoar porque vocês foram perdoados. Com o mesmo perdão que vocês foram perdoados, vocês devem perdoar. Presta atenção, essa é a conclusão, essa é a realidade do reino. Você não faz mais nada, você não faz nada para ser salvo, porque você é um ser salvo. Se você é um ser salvo. Eu vou finalizar aqui. Então você faz porque você é um cidadão do reino. Isso é galardão. Então nós precisamos fazer obras por quê, Marcelo? Por que eu preciso permanecer fiel? Por que eu preciso permanecer íntegro? Por que eu preciso me santificar? Porque ninguém está se santificando. Por que eu preciso me santificar? Porque o galardão é segundo as suas obras. Paulo fala em Coríntios que muitos serão salvos meio que pelo fogo. É poderoso isso demais. O que Paulo está falando para a gente ali? Que muitos vão ser salvos pelo sacrifício de Jesus, e todos são salvos pelo sacrifício de Jesus. Mas não fizeram nada, irmãos. Não fizeram nada reconhecendo o que Jesus fez por eles. Não foram gratos. Lembra daquela parábola daquele que recebeu um, recebeu 5, o outro 3, o outro recebeu 1? Aquele que recebeu 1 enterrou, o que recebeu menos foi o que menos fez. O que mais recebeu foi o que mais fez. Mas o que recebeu menos foi o que menos fez. Então Paulo falou assim, que muitos vão ser salvos meio que pelo fogo. Foram salvos como Dimas. E acabou. Viveram a sua salvo, amém, aleluia, acabou, não fizeram nada, irmãos. Não praticaram nenhuma obra de justiça, não manifestaram nenhuma obra para as pessoas reconhecerem nele Jesus. Não foi um cristão, porque cristão significa pequenos Cristo, e não terá galardão por isso. Sabe o que vai acontecer, segundo o que eu entendo? Estará na Nova Jerusalém, mas reinando nos céus, não descerá para reinar na terra, porque somente os justos, somente os bem-aventurados, de acordo com Mateus, herdarão a terra, dominarão a terra, sujeitarão a terra. Eu quero finalizar aqui com um versículo de autor aos Hebreus, porque também muitos dizem assim: não, eu sirvo ao Senhor pelo que Ele é. Mentira. Mentira, né? Eu creio que é mentira. Talvez haja, né? Eu não sou assim. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu estou embasado com esse texto aqui de Hebreus. Claro que você vai conhecendo, vai se apaixonando por Ele, né? Você vai se tornando um só com Ele. Essa semana alguém me falou assim: Marcelo, eu acho interessante porque tudo para você é o Evangelho, né? Você fala o Evangelho está sempre nos teus lábios. Eu falei com essa pessoa, claro, em primeiro lugar, porque a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Então, se você fala o Evangelho e uma outra coisa, significa que seu coração não está cheio do Evangelho. Mas eu disse para essa pessoa também que eu e Cristo somos um só. E você também, Cristo, é um só. Amém? Não tem como separar, nós somos dessa realidade, não tem como separar. Josiane, seja bem-vinda. Que o Eterno abençoe a vida de vocês.
Finalizando aqui, irmãos. Hebreus 11, verso 6. Olha que código poderoso aqui. Isso aqui vai nortear a minha vida e a sua vida. Hebreus 11. Giovanni também, seja bem-vindo. Um beijo, meu irmão. Que Eterno abençoe a sua casa. E fortaleça os teus joelhos aí em tua mão. Um beijo. Hebreus 11, 6 diz assim: em verdade, o autor de Hebreus, olha só que coisa poderosa. Em verdade, somente essa expressão, quem libera são os talmidim. Perdão, para liberar essa expressão aqui, em verdade, somente mestres liberam essa expressão aqui. Por isso que só Jesus liberava essa expressão, em verdade, em verdade. Jesus é um dos primeiros judeus, irmãos, um dos primeiros rabinos que repetem uma palavra 2 vezes. O judeu nunca repete uma oração. O judeu nunca pede uma coisa por 2 vezes. Por isso que é poderoso demais. Quando tanto Paulo pede para que o espinho dele, na carne dele, seja passado, ele pede por 3 vezes, e Jesus no Getsemane ora por 3 vezes. O judeu não faz isso. Tal a agonia que os dois estavam ali. Então, quando o autor de Hebreus aqui, eu creio que é Paulo, ele diz assim: em verdade é um rabino, é um Messias ensinando algo aos seus talmidins, aos seus discípulos. Em verdade, sem fé é impossível agradar o Eterno. Sem fé é impossível agradar o Eterno. E o que é fé? Fé é aquilo que a palavra gera no teu coração. De uma forma assim, bem chula, bem simples. O que é fé, Marcelo? Fé é o que a palavra diz. É você agir de acordo com o que a palavra diz. É você crer no que a palavra diz. Por exemplo, quando eu citei aqui, né, a palavra diz que você é um santo. E as pessoas, e às vezes você mesmo, o diabo diz que você não é um santo, que você é um pecador. Aí você olha para a sua vida, olha para a realidade ao seu redor e você pensa assim: é verdade, eu sou um pecador. Não, meu irmão, o que vale é o que a palavra diz. É fé naquilo que a palavra diz. Isso é fé. Porque Paulo diz em Romanos que a fé verdadeira vem pelo ouvir e o ouvir as palavras de Jesus. Ou seja, vem dar ouvidos às palavras de Jesus. O que é dar ouvido, Marcelo? É escutar? Não, é dar crédito. Sem fé é impossível agradar o Eterno. Então, se você quer agradar o Eterno, você precisa ter fé. Fé no quê? Rick. Beijo no coração, Nissim. Deus abençoe a vida de vocês. Fé no quê? No que ele diz. Ele está falando desde o começo da live aqui. Sejam bem-aventurados, sejam bem-aventurados, sejam bem-aventurados. Suporte a perseguição, suporte a luta, suporte a humilhação, porque a manifestação da sua recompensa acontecerá no outro lado da vida. Pegue a live depois do começo. Amém? E veja lá, e você vai entender isso aqui. Então, em Hebreus 11 diz assim que em verdade, sem fé é impossível agradar o Eterno. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Não tem como você buscar um Eterno que você não crê. Não tem como você buscar um ser que você não crê que ele exista. Você vai criar uma imagem para você buscar, você vai criar alguma coisa. Um pastor, você vai fazer de uma pessoa um guru, enfim, você vai buscar alguém para ser o seu mediador, não o Senhor, porque na verdade você não crê que ele existe, então você não tem fé. Primeiro passo da fé genuína, é crer que o Eterno existe. Você não vai buscar um Eterno que você não crê que ele existe. Matias, um beijo, meu irmão, que o Eterno abençoe a sua vida. Então você precisa crer que o Eterno existe, porque ele é real. Amém? Invisível a esses olhos aqui, mas real aos olhos do entendimento. Ele é real. Bendito seja Jesus. É invisível, mas real. Nós somos um povo monoteísta. E finaliza assim, ó. Então é necessário crer que ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então se você busca o Eterno para ser salvo, você não está buscando o Eterno do jeito que a palavra te orienta a buscar. Porque você precisa buscar o Eterno, crendo que ele existe, mas que ele é galardoador. Então você busca o Eterno pelo quê, Marcelo? Pelo seu galardão, pelo galardão que está nas suas mãos, pelo galardão que está em Cristo. O que é galardão? Galardão é a nossa recompensa, irmão. A herança dos santos não será desfrutada somente com esse corpo físico. A conclusão, o ápice da nossa herança será desfrutada no tempo da regeneração de todas as coisas, no tempo do reino milenar. Só será desfrutada nessa realidade. Por isso que bem-aventurados são os que choram, os pacificadores, porque esses herdarão o reino. É nesse tempo, a segunda parte, né, da nossa vida, que isso acontecerá. Então, em Apocalipse diz assim, Apocalipse 12, então você precisa buscar o Eterno crendo que ele existe. Ele está de olho em você, ele tem visto as suas humilhações, a perseguição que tem se levantado contra você, e espero que seja perseguição por causa da justiça. Por causa de Cristo, não por causa da sua injustiça e das minhas obras, das minhas más escolhas. Sérgio, um beijo, meu irmão. O Eterno te abençoe. Um abraço em todos aí na sua família.
Finalizando, então, Hebreus diz assim, você precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Se você não crê que ele é galardoador daqueles que você o busca, você estará buscando ele com a motivação errada. Não estou falando de salvação, estou falando de galardão. As obras é para galardão. Então continue praticando boas obras. Continue praticando as obras de justiça. Continue praticando as obras da luz. Verso 12, eu sou o alfa, perdão, verso 12. Eis que venho sem demora, diz o Messias, e trago comigo o galardão que tenho para galardoar todos aqueles que fizeram boas obras. Bendito seja Jesus. Então, o seu galardão é para aqueles que praticaram boas obras, obras das bem-aventuranças. Depois você lê lá. Vale a pena chorar por causa de Cristo. Vale a pena ser humilhado por causa de Cristo. Vale a pena ser perseguido por causa de Cristo. Porque nós vamos reinar em vida, nós vamos herdar o reino milenar. Bendito seja Jesus. Um beijo, Laurinha. Que o Senhor seja glorificado. Amém? Que você esteja marchando, irmão. Não retroceda. Amém? Próximo está a vinda do Senhor. Próximo está a vinda do Senhor. E com ele está o seu galardão. Como você receberá o Messias? Aquele que se aproxima do Senhor tem que se aproximar com algo nas mãos. Não podemos apresentar, não podemos comparecer perante o Senhor com mãos vazias. Por isso que Jesus, a única marca que Jesus levou dessa terra aqui foi a marca nas mãos. Ele não tem mais a marca das coroas, da coroa, nem a marca dos pés, né? Ele tem a marca nas mãos. Por que, Marcelo? Porque mão significa obra. Então, quando Jesus chegou no céu e se apresentou, né? Isaías diz assim, é lindo quando Isaías libera um código pessoal poderoso, que ele diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí os céus declaram assim, mas quem é esse Rei da Glória? Leandro, um beijo, meu irmão, que Deus te abençoe. Quem é esse Rei da Glória? Declara os céus, mas quem é esse Rei da Glória? E o céu, e o anjo proclamando declara assim, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse texto, irmãos, está falando da entrada de Jesus glorificado nos céus, com as suas mãos furadas, e levando a obra da salvação até o trono do Pai, o trono do Altíssimo. O trono é excelso, bendito seja Jesus. Jesus declarando assim, chegando ao Pai com obras, e ele foi galardoado, recebendo o nome que está acima de todo nome, tendo autoridade sobre a terra agora e sobre os principados e potestades. Isso é galardão. Então que você esteja tomando posse dessa palavra, praticando as boas obras, santificando, permanecendo fiel, não desista, não retroceda, não pare de anunciar o Evangelho, não pare de se consagrar, porque vai valer a pena. Amém? Eu peço a você que você esteja compartilhando essa live. Como eu disse aqui, se você não é um inscrito no meu canal no YouTube, Uma Semente para as Nações Marcelo Paiva, eu te peço que você me ajude se inscrevendo lá e divulgando esse canal também. O Eterno abençoe o seu sábado, sua semana. E até a próxima live, se ele assim permitir. Shalom, shalom.